Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. As atitudes demonstram a fé. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai, na fé justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vê dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Somente isso aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, a gente tem Tiago, mais uma vez, ensinando os crentes a viverem a vida cristã de maneira prática, né? Se a gente lê todo o livro de Tiago, Tiago está sempre ensinando os crentes a viverem de maneira prática. Tiago tem que ensinar eles a como passar pelas aflições, pelas dificuldades. Tiago tem que ensinar eles a não fazer acepção de pessoas dentro da igreja, né? Eles estavam tratando os ricos de maneira diferente dos mais pobres. Tiago estava ensinando eles que se eles estavam caindo em pecado, não era porque Deus estava tentando eles, né? E sim porque eles estavam seguindo os seus desejos, as suas concupiscências. Então, Tiago vem sempre exortando eles a como viver a vida cristã de maneira prática. E nesse capítulo aqui, não é diferente, né? O problema que nós temos aqui, irmãos, Tiago vai mostrar logo aqui no versículo 14: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras, né? Havia uma proclamação de fé, eles estavam proclamando a sua fé, dizendo que eram crentes, dizendo que eram salvos, que criam em Jesus Cristo, que eram eleitos de Deus, mas essa fé era uma fé vazia, né? Não era uma fé que era acompanhada de obras. Irmãos, e o que Tiago está querendo dizer aqui, irmãos, é que quando nós somos alcançados por Deus e quando nós recebemos o dom da fé, nós não recebemos simplesmente uma fé vazia, né? Existe várias coisas que acompanham essa fé, e as boas obras devem acompanhar essa fé, né? Muitas vezes as pessoas acham que Tiago está contradizendo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. O apóstolo Paulo vai ensinar: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie.
né? A salvação é pela graça somente. Só que Paulo, irmãos, as obras que Paulo está falando lá não é as mesmas obras que Tiago está falando aqui, né? Paulo está condenando ali obras de justiça própria para se salvar, né? E aqui Tiago está falando que o dom da fé é acompanhado pela santidade. Jesus, quando morreu naquela cruz, ele não apenas comprou para nós o dom da fé, ele comprou para a gente também a capacidade de vivermos uma vida santa, né? A capacidade de produzirmos boas obras. Então, essas boas obras devem estar junto com a fé verdadeira, né? Então, não temos aqui Tiago fazendo um confronto entre fé e boas obras, né? O que nós temos Tiago aqui é confrontando a fé verdadeira versus a fé falsa. Santo Senhor. Né? Isso que Tiago está ensinando aqui. Muitas vezes, irmãos, nós temos muitas vezes as pessoas têm costume de ser redundante demais, né? Muitas vezes a gente fala, não, porque os crentes estão agindo como o mundo, porque os crentes estão falando palavrão como as pessoas do mundo, porque os crentes estão se vestindo que nem o mundo, os crentes estão com sonhos, estão com seus projetos igual as pessoas do mundo. Não, esses são os falsos crentes, né? Às vezes a gente fala os crentes, mas esses são os falsos crentes. Os verdadeiros crentes, eles estão lutando contra o pecado. Glória a Deus. Os verdadeiros crentes, eles não estão colocando a sua esperança nesse mundo, a sua confiança nas coisas dessa terra, né? Então, Tiago vai dizer, acaso essa fé pode salvá-lo, né? O que Tiago está querendo dizer? Que existe uma fé diferente daquela... Não, Tiago está sendo redundante. Tiago está dizendo, essa fé é uma fé falsa. Essa fé não pode salvar vocês. Esses crentes aqui, irmãos, eles tinham uma vida cristã na teoria, né? Teoricamente, eles proclamavam a sua fé. Nós devemos proclamar a nossa fé, né? Não dá para você ser crente sem você nunca falar de Jesus. Não dá para você ser crente sem você nunca falar nada da palavra de Deus, só em boas obras. Eles proclamavam a sua fé, e nós devemos proclamar a nossa fé. Mas aquilo que devia acompanhar essa fé, que são as obras condizentes de alguém que tem a verdadeira fé, não estava acompanhando, né? E é por isso que Tiago está exortando eles. E é muito importante a gente frisar, irmãos, que nós podemos ter crentes teóricos, nós podemos ter crentes que conhecem toda a palavra de Deus, conhecem as doutrinas, conhecem conhecem o Salvador, conhecem tudo que você perguntar de Bíblia para ele conhece, mas eles ainda assim não são crentes, porque é simplesmente algo teórico, não foi algo que veio e moveu o coração dele. Não é algo que é acompanhado de... Você não enxerga nas atitudes dele alguém que tenha fé verdadeira. Mas nós não temos o contrário. Nós não temos um crente que produz boas obras, mas produz obras verdadeiras, mas não conhece a palavra de Deus. Não tem a teoria do conhecimento da palavra de Deus. Se os crentes já não conhecem a palavra de Deus, já não têm interesse, não conhecem nada sobre predestinação, sobre eleição, sobre justificação, né? Não conhece nada, não tem interesse de conhecer nada da palavra de Deus. É impossível esses crentes estarem produzindo essas boas obras aqui que Tiago está mencionando. Não dá para se produzir boas obras, irmãos, se nós não temos a proclamação de fé, não conhecemos a palavra de Deus, não anunciamos a palavra de Deus. Porque se isso fosse possível, irmãos, não precisava da gente conhecer a palavra de Deus, não precisava exortar a palavra de Deus, não precisava pregar a palavra de Deus, bastava produzir as obras. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é o que a palavra de Deus diz.
E essa fé, quando ela vem, ela é acompanhada de boas obras, atitudes, transformações. Por isso, irmãos, que na nossa vida, nós sempre que ouvimos a palavra de Deus, precisamos estar exortando a nós mesmos. Se nós, quando ouvimos a palavra de Deus, semana após semana, não estivermos exortando a nós mesmos, nós nunca vamos produzir boas obras. Porque as boas obras, elas só vêm quando nós nos corrigimos e somos moldados por aquilo que estamos aprendendo por meio da palavra de Deus. E Tiago está ensinando essas coisas aqui, porque aqui havia eleitos, aqui havia ovelhas de Jesus Cristo. E eles, lendo essa exortação, né, eles se arrependeriam e eles iriam produzir as boas obras. Aqueles que não são ovelhas de Jesus Cristo, que não são eleitos de Jesus Cristo, tá, você pode exortar eles ao tempo todo, eles não vão mudar, eles não vão dar ouvidos. Não são ovelhas de Jesus Cristo. Jesus vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Né? E é por isso que Tiago está fazendo essa exortação, para que os verdadeiros crentes se arrependam e pratiquem as obras que devem ser praticadas. Né, irmãos? E quando a gente está falando sobre essas obras, irmãos, existem vários aspectos referentes a essas obras. Vários aspectos dessas obras. E Tiago vai citar um determinado aspecto aqui, que está relacionado à caridade. Ele vai dizer: se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa, e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Então Tiago vai dizer: tem irmão lá na igreja lá que está passando frio porque não tem roupa para vestir, e está passando fome porque não tem comida para comer. O que vai adiantar você dizer para ele: não, irmão, vista uma roupa bem quentinha, faça um banquete bem delicioso e coma até se fartar? O que adianta? Ele não tem roupa para vestir, ele não tem comida para comer. Então Tiago está falando sobre crentes que são muito bons em dizer palavras bonitas. Quantos crentes, irmãos, não são muito bons em dizer palavras bonitas? Quantos crentes, muitas vezes, nós já não vimos dentro da igreja, orando com fervor? A gente olhava para o crente dentro da igreja e falava: aquele irmão ali é fervoroso, aquele irmão ali é revestido, aquele irmão ali, olha só que palavra bonita, olha como ele ora bonito, olha só como ele tem entendimento da palavra de Deus, como ele fala da palavra de Deus, olha só. Mas depois ele pecou, adulterou, desviou. Eram só palavras bonitas, era só teoria, não era algo que estava movendo o coração dele, transformando ele. E Tiago, irmãos, ele está condenando esses crentes que simplesmente têm um belo discurso. Não podemos... Quantos crentes, irmãos, se mostraram tão fervorosos e no momento da dificuldade, no momento da prova, no momento da luta, nós vimos eles ali negarem aquilo que eles tanto proclamaram, negarem aquilo que eles tanto diziam que não, a gente vai ficar firme, e a gente vai congregar, e a gente vai estar... E no momento da dificuldade, quantos crentes simplesmente não viram as costas para as coisas de Deus, desanimam, vão com o pecado? São crentes, irmãos, que não possuem a fé verdadeira. Porque não existe uma fé salvífica que não é acompanhada de obras. A fé, ela é obrigatoriamente acompanhada dessas boas obras. O crente sabe, irmãos, como lidar com o momento da dificuldade, com o momento da prova, com o momento da luta. Então Tiago está dizendo: sabe o que adianta simplesmente um belo discurso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de boas obras, ela está morta. Se a nossa fé não é acompanhada de condutas que demonstram que aquilo que nós proclamamos era verdade,
Isso mostra que nós nunca tivemos uma fé verdadeira. Glória a Deus. Né, irmãos? Quantos crentes são tão fervorosos, de repente alguém olhou aquele crente no momento da dificuldade, não tendo atitudes condizentes com aquilo que ele proclamava e falou assim: ixi, mas o que aconteceu com o irmão? Mas ele não era crente? Mas ele não ia na igreja? Ele não era aquele irmão fervoroso lá? Não era aquele irmão que dizia aquelas coisas que tem que confiar em Deus, não importa a circunstância? Mas não era o irmão fervoroso? Mas o que aconteceu? Por que ele está assim, em depressão? Por que ele está assim, querendo se matar? Por que ele está assim, no pecado e não sai do pecado? Mas o que está acontecendo? Né? É isso que Tiago está falando. É uma fé morta. Sabe, essa é uma fé que não serve para nada. Quantos crentes, irmãos, estão congregando, proclamando a sua fé, dia após dia, e os pregadores estão dizendo: não, você está aqui, está ótimo, no momento certo Deus vai fazer a obra, no momento certo Deus vai, ao invés de falar para o pecador se arrepender e praticar as obras condizentes que ele deve praticar, não, os pregadores incentivam as pessoas a terem uma fé vazia. Isso, fica, está aqui, está congregando, então tá bom, tempo certo Deus faz a obra, não tem, essa é como se a culpa do pecado fosse de Deus. Irmãos, então Tiago está exortando esses crentes aqui, irmãos, repreendendo eles, mostrando para eles que, vocês têm a responsabilidade de produzir as devidas obras. Se vocês têm a fé verdadeira, produzam as devidas obras. Se vocês não conseguem produzir as devidas obras, é porque vocês não têm a fé verdadeira. Então vai aos pés de Jesus Cristo e peça para Ele te dar a fé verdadeira. Mas é preciso reconhecer, sabe, que não estamos agindo de maneira condizente, né? Coisa que os crentes não reconhecem. Eles insistem no erro, insistem em caminhar no engano, na mentira, né? Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé mediante as obras que realizo, né? Então Tiago agora, irmãos, ele está imaginando que ele está debatendo com alguém que tem essa fé vazia. Tiago está imaginando que ele está num debate. Então Tiago está dizendo: você está dizendo aí que você tem fé? Você tem fé sem obras? Então me mostra aí então a sua fé sem obras, e eu vou mostrar para você a minha fé com as minhas obras. Né? Quando as pessoas olharem e as pessoas virem alguém que tem fé e tem obras, tenho certeza que elas vão saber quem que é crente de verdade e quem que não é. Porque dizer que tem crente e não pratica as boas obras, sabe, muitas pessoas vão dizer: não, isso aí não está condizente, isso aí não é certo, né? Então Tiago está exortando esse crente aqui para que eles produzam as devidas obras, e ele vai dizer, esses crentes aqui, eles vão dizer: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Esses crentes aqui, eles diziam que eles eram crentes porque eles criam na existência de um único Deus. Todas as religiões criam em vários deuses, né? Era Deus para tudo, né? O Deus da colheita, né? O Deus Sol, era Deus. Os cristãos, eles eram os únicos que criam um único Deus. Então esses crentes aqui, eles estavam dizendo: não, mas eu sou crente sim, mas eu tenho uma verdadeira fé sim, porque eu creio na existência de um único Deus. Quantos crentes hoje vão dizer: não, mas eu sou crente sim, porque eu estou congregando 3 vezes na semana, eu sou crente sim. Não, eu sou crente sim, porque eu visto meu terno, sabe, eu não me visto como as pessoas do mundo. Quantos crentes, irmãos, quando eles são confrontados com as obras, quando eles são confrontados com as suas más obras, eles vão dizer: não, mas eu sou crente, eu vou na igreja. Mas todo mundo tem falha, né? Falha todo mundo tem. Ao invés de eles enxergarem as suas más obras, que estão blasfemando o nome do Senhor, não, mas eles vão se justificar: não, mas eu sou crente, mas eu vou na igreja. E que nem esses crentes estão se justificando aqui: não, mas eu creio num único Deus só. E aí Tiago vai dizer para eles assim: vocês creem em um único Deus? O diabo também crê. O diabo também crê num único Deus. Só que ele ainda treme e teme, né? Vocês não estão tremendo nem temendo, porque se vocês estivessem temendo o juízo de Deus,
Se vocês estivessem temendo a condenação de Deus, vocês procurariam se consertar. Vocês procurariam produzir as devidas boas obras que vocês devem produzir. Né? E ele vai dizer: queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Né? Agora Tiago vai provar para eles que a fé sem obra é inútil. Tiago vai dizer: eu vou provar para vocês que a fé sem obra é inútil. Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Né? O que Tiago vai dizer aqui? Deus foi aquele que pediu o filho de Abraão. Né? Abraão, prega teu filho, aquele que quem tu amas, vai até o monte Moriá lá, sacrifica o seu filho. Né? Imagina se Abraão tivesse dito: não, eu creio em Deus, mas não vou levar meu filho não. Mas eu creio em Deus, Deus é um Deus verdadeiro, eu creio em Deus, vou levar meu... Mas eu creio, eu sou crente, eu sou um servo de Deus, mas eu não vou obedecer não. Sabe? Que fé seria essa? Não, a fé, ele creu em Deus, e esse crer em Deus fez com que ele viesse a renunciar àquilo que ele mais amava, o seu filho. Glória a Deus, Senhor. Imagina se ele, ao invés de levar Isaque, tivesse levado Ismael, tivesse dado uma de desentendido, tivesse levado Ismael. Não, irmãos, ele creu e ele renunciou àquilo que ele mais amava. Sabe, irmãos, então, esse é o aspecto das boas obras. Sabe, nós cremos em Deus, então é preciso renunciar ao pecado. Sabe, irmãos, é preciso que nós venhamos a negar nós mesmos. É uma vida de renúncia, assim como Abraão renunciou àquilo que ele mais amava, o seu filho, que no fim das contas não foi sacrificado, Deus não permitiu. A nossa vida cristã consiste em nós renunciarmos a esse mundo, negarmos as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso eu, o nosso ego. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Essas são as boas obras que nós devemos produzir. Ver dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Você enxergava, o crer em Deus era confirmado pelas obras que acompanhavam. Glória a Deus. Né, irmãos? E muitos crentes não estão tendo obras que acompanham a sua fé. Sabe, a única diferença de muitos crentes, né, dos crentes falsos que não têm a fé verdadeira, é que eles estão congregando 3 vezes na semana, mas eles vivem igual as pessoas do mundo, eles falam igual as pessoas do mundo, eles têm os mesmos projetos do mundo, sabe? É a mesma coisa. Você não enxerga obras condizentes de alguém que verdadeiramente é servo de Deus. E é o que Tiago está dizendo, tem que haver diferença. E Tiago vai usar outro exemplo aqui, irmãos. Tiago, no versículo 25, Tiago vai falar sobre Raabe. Exemplo semelhante ao de Raabe, a meretriz, não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho, né? O povo de Israel, quando ele foi invadir Jericó, eles teve uns espias, né? Uns espias que entraram lá em Jericó para ver como é que era o exército, como é que eram as coisas, e eles entraram num prostíbulo lá de Raabe. Raabe era prostituta. E Raabe ouviu eles falando que Deus ia entregar Jericó para o povo de Israel. E ela creu naquilo. Irmãos, ela creu naquilo. E o fato dela crer naquelas palavras, que Deus estava agindo, que Deus iria entregar Jericó para o povo de Israel, fez com que ela viesse a produzir obras condizentes com alguém que creu. Então, num determinado momento, aqueles homens foram descobertos, eles estavam correndo risco de vida, e ela pegou e escondeu eles, correndo risco de morte. Ela escondeu eles, depois ela conduziu eles por um outro caminho, para que eles não viessem a ser interceptados por um caminho lá que eles iam ir. Então, vocês vão por aqui, porque aqui não vai ter problema. Sabe, o fato de crer, uma prostituta, o fato de crer
fez com que elas viessem a produzir obras condizentes com alguém que creu. Santo Senhor. Irmãos, então a fé é uma fé que salva desde Abraão até uma prostituta, né? Muitas pessoas poderiam dizer, mas Abraão é Abraão, né? Abraão é Abraão, eu não sou Abraão, não. A prostituta também produziu obras condizentes com alguém que creu. Então serve para todos. A fé transforma a atitude de todos. Glória a Deus. E é isso que nós devemos procurar na nossa vida, irmãos. Sermos transformados pela palavra de Deus. Sermos moldados por essa fé que nós temos. E Tiago vai terminar dizendo: portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Tiago vai dizer, sabe, Tiago está dando um exemplo aqui. Quando a gente vai num funeral e a gente vê aquele morto ali, sabe, muitas vezes coloca-se o melhor terno no morto, sabe, faz a maquiagem no morto, sabe, muitas vezes o morto está mais bonito morto do que quando estava vivo, né? As pessoas vão dizer, nossa, mas está tão bonito, olha que terno bonito, olha como ele está coradinho, tudo. Mas ele é incapaz agora de produzir qualquer atividade. Sabe, ele está ali, mas é totalmente insensível. Você pode chorar lá à vontade, ele é totalmente insensível, ele não vai corresponder. Sabe, pode estar muito lindo, muito maravilhoso, muito arrumadinho, com o melhor terno, mas agora não serve mais para nada. Sabe, essa é a fé sem obras. Ela pode ser muito linda, ela pode ser muito bonita. A fé sem obras, ela pode ter um discurso assim eloquente, ela pode impressionar, né? Mas se não for acompanhado dos devidos frutos, é morta, não serve para nada. Não há como ela nos salvar, não há como ela nos ajudar, porque essa não é a fé verdadeira. Por isso, irmãos, que a vida do crente é uma vida onde ele é moldado dia após dia, é transformado dia após dia. Muitos crentes são muito bons para ouvir a palavra de Deus quando não é os seus pecados que estão sendo pregados. Aí eles adoram ouvir a palavra de Deus. Aí eles falam, tá vendo? Tem que pregar mesmo, é verdade mesmo, tem que pregar. Mas quando é os pecados deles, eles não suportam, porque eles não querem ser moldados pela palavra de Deus. Eles não querem ser transformados pela palavra de Deus. Sabe, irmãos, e sempre há, a palavra de Deus, irmãos, ela sempre está nos confrontando. Se nós ouvimos a palavra de Deus e não estamos enxergando pecado nenhum em nós para corrigir, para melhorar, para se transformar, é que está faltando discernimento em nós. Irmãos, porque sempre há, a palavra de Deus sempre está nos exortando para que nós venhamos a nos arrepender, para que nós venhamos, irmãos, a produzir os devidos frutos, cada dia melhor, né? Cada dia de uma maneira onde Deus seja mais e mais glorificado. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.